Graça e paz, queridos irmãos. Nesta hora eu estou aqui para que juntos possamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero te passar algumas notícias do dia 29. O presidente americano Donald Trump rompeu com a OMS e também acusa a China de provocar o caos no mundo. E o destino das verbas que ele passava para a OMS vai ser redirecionada para outras atividades nos Estados Unidos. Meus irmãos, eu estive pensando neste dia, o que falta para o arrebatamento? E este pensamento me levou a meditar na palavra do Senhor, em 2 Coríntios 2,17, que diz: porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2,17. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você encontra provas concretas sobre o arrebatamento. Antes da grande tribulação. E o apóstolo Paulo fala que quem espera o Filho ressurreto vai ser livre da ira futura, ou seja, da tribulação. A igreja não espera, meu irmão, a tribulação, mas espera o arrebatamento. Por que o medo então? Por que o pavor? Haja visto que estamos enfrentando uma pandemia mundial e as vacinas e a biotecnologia unidas dará ao ser humano superpoderes através dos nanobots e cura para diversas doenças e controle das enfermidades com o monitoramento do ser humano através do controle total. Estejamos vigilantes. A Neuralink, de Elon Musk, é uma firma que já concluiu uma pesquisa e também fez a criação da rede neural, que já está pronta e já está conectando o cérebro ao computador e fazendo acesso sem fios, o chamado transhumanismo. Quem teve esta ideia foi Musk, dono da SpaceX, que está fazendo a conexão do computador ao cérebro. O laço neural é uma malha fina injetada por uma agulha diretamente no cérebro frontal. Esta pequena rede, que é uma coleção de eletrodos, ao entrar no cérebro se desenrola e forma uma malha fina que se une ao cérebro, sem rejeição da massa cefálica. A inteligência artificial mudará o mundo em que vivemos, para acompanhar a evolução dos robôs e computadores através do laço neural, chamado de Neural Lace. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Quem poderá nos livrar do anticristo e da tecnologia e nos livrar de ser apanhado na sua rede? Ele a todos levantará com anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Abacuque 1, do versículo 15 ao 16. Ele sacrificará a sua rede,
A palavra de Deus, ela fala que o anticristo vai adorar um Deus desconhecido chamado Deus das fortalezas. Esse sacrifício será como um ritual que o judeu fazia no primeiro e no segundo templo, oferecendo sacrifícios de oferta e oblação ao Deus Pai Adonai Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, o pós-tribulacionista afirma que a igreja verá a volta de Jesus aqui da terra. Portanto, a igreja vai precisar lutar contra o sistema da besta e ter que recusar a marca da besta. Mas a palavra fala que a igreja vai encontrar Jesus nos ares. Veja o texto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Então cremos que Jesus vai nos livrar da hora. Vamos ver alguns exemplos. Quando o povo de Deus saiu do Egito, depois da escravidão, retirado com mão forte por Deus, através do seu mensageiro Moisés, o povo de Deus foi guardado na hora aonde morreu os primogênitos do Egito. O povo ainda estava dentro do país do Egito. Noé também no dilúvio foi guardado na hora, ou seja, quando a chuva caiu sobre a terra, Noé estava na terra, mas dentro da arca, guardado na hora. Ló, por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra, ele foi liberto da hora. Veja a diferença. Ló foi liberto daquela hora de destruição que caiu fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus também será livrada da hora, como a palavra de Deus ela nos afirma. Deus vai proteger Israel na grande tribulação. Mas a igreja será tirada da terra antes da tribulação. Em janeiro de 2020, a população do Estado de Israel era de 9.150.100 de pessoas. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Livrar da ira futura é livrar da tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira, tribulação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 5-9. Agora, quanto às 70 semanas de Daniel 9, este tempo diz respeito a Israel, que são 69 semanas que já se passaram. Meus irmãos, é interessante notar, mas as 69 semanas que já se passaram, a igreja não estava presente, porque a igreja não tinha sido formada. A igreja só foi formada no Novo Testamento, em Pentecoste. Então, a igreja não participou, ela não existia ainda. E a última semana também de Daniel, para se completar as 70 semanas, a igreja não vai participar, porque a igreja será arrebatada antes da tribulação. E a tribulação são 7 anos, que Adonai vai derramar a sua ira sobre as nações e vai fazer o concerto com Israel. Vai tratar com Israel. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira,
e dar a conhecer o seu poder. Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Romanos 9, 22. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9, 24. Porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a trombeta que será tocada para o arrebatamento que está prestes a tocar é a trombeta de Deus. A trombeta para os acontecimentos da tribulação são trombetas dos anjos. Tem uma grande diferença. O que falta então para o arrebatamento? O que falta para o arrebatamento, meus irmãos, é a igreja de Jesus se preparar. A noiva do Cordeiro se aprontar. É a igreja de Deus estar pronta, buscando a sua face santa de luz, purificando as suas vestes, santificando, lendo a palavra de Deus, estando em comunhão com o Cordeiro de Deus, o Filho Santo, a rosa de Saron, o leão de Judá, a raiz de Davi. É só desta forma que eu e você poderemos ser incluídos no arrebatamento. Creia, meus irmãos, o arrebatamento é para a nossa geração, porque Deus não nos destinará para a ira. Então, se você olhar para a palavra do Senhor, você verá que a palavra do Senhor, ela nos esclarece, ela abre a nossa mente. Não adianta os teólogos dizer que o estudo sobre o arrebatamento antes da tribulação é um estudo recente que foi descoberto há pouco tempo. Não adianta, porque a palavra de Deus ela é clara ao nos falar que vai nos livrar da ira futura, da ira que está chegando. Então não se preocupe com vacina, não se preocupe com pandemia, faça a sua parte, cuide-se, mas não se preocupe, porque o pastor das nossas almas é quem está nos guardando, nos livrando, nos protegendo, para que nós não sejamos contaminados. E se você andar em santidade, fazer a vontade do pastor, você não vai pegar esta infecção, meus irmãos. Então creia e dependa do Senhor. Não se preocupe se vai ou não sair algum remédio, se vai ou não ser criada alguma vacina. Nós não precisamos estar ligados às coisas do mundo, às notícias maléficas que o mundo transmite, que a mídia propaga, a rede lixo propaga para aprisionar o ser humano. Então não fique nesta prisão, mas fique na dependência do pastor e você será grandemente abençoado. Pai querido, Pai amado, graça, glória a ti pertence. Força, formosura está no teu santuário. Está neste momento o teu servo, meu Pai, na tua presença para fazer a tua obra, divulgando a tua palavra, confortando os corações através da orientação do teu Espírito Santo. Queira, Pai, divulgar esta obra, queira levar, meu Deus, esta mensagem para aqueles que necessitam, para aqueles que estão em dúvida, para aqueles que estão desanimados, desencorajados, aflitos, necessitados. E neste momento, meu Pai, eu oro por aqueles que
passam necessidade e te peço, entra com a tua provisão, dê a multiplicação do pão, não deixe que falte, Pai, o pão de cada dia, mas multiplica e abençoa, guarda e livra a tua igreja, os teus santos, é a minha oração no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?